Olá, professor. Eu sou a Rita, a minha dupla é o Felipe, e hoje nós vamos apresentar o relatório 2. Esse relatório é da seguinte prática, que é calcular a capacitância através da equação de Laplace utilizando o método das diferenças finitas. Para iniciar, começarei abordando o problema de Laplace no contexto do problema de Dirichlet e Neumann, aplicado ao cálculo da tensão e campo elétrico de um capacitor. Nesse cenário, pelos conceitos de Dirichlet, conhecendo o comportamento da tensão na fronteira superior e inferior, ou seja, nas placas do topo e da base do capacitor, pode-se prever como serão as tensões em cada ponto de seu interior. Além disso, pelo fato do dielétrico nas fronteiras laterais ser o ar, implica na variação do potencial na direção normal ao campo elétrico ser nula, ou seja, não há fluxo pela lateral. Portanto, pelos conceitos de Newman, o potencial da fronteira é igual ao potencial do seu vizinho interior. Enfim, Dirichlet e Newman delimitam o domínio do problema ao longo das fronteiras. Para facilitar o desenvolvimento desses problemas de fronteiras, usamos o método das diferenças finitas, que tem origem na série de Taylor. Esse é um método de resolução de equações diferenciais que se baseia na aproximação de derivadas por diferenças finitas. A partir da aproximação por diferenças para derivadas, é possível transformar equações diferenciais em problemas lineares, que são ideais para simulações e aplicações computacionais, como podemos ver nessa imagem. Os objetivos dessa prática são utilizar os conceitos de condições de fronteira, utilizar os conceitos de métodos de diferenças finitas, reproduzir um fenômeno físico computacionalmente, definir e traçar gráficos do potencial elétrico no interior de um capacitor, calcular a capacitância deste capacitor a partir do potencial elétrico obtido e desenvolver habilidades no Octave e MATLAB. Para realizar a montagem dessa prática, foi utilizado o programa Octave ou MATLAB. Os procedimentos utilizados para essa prática foram calcular a capacitância através das diferenças finitas pelos métodos interativo a partir dos dados, que a tensão da placa inferior é 0 volts, a tensão da placa superior é 1 volt, que essas equações são válidas. Por fim, plotar as equipotenciais em um corte longitudinal que mostre a variação dos potenciais entre as placas para os dois tipos de capacitores. Bom, como resultado, o primeiro resultado é a plotagem das equipotenciais. E essa plotagem está descrita nessa figura 1 e é válido tanto para o capacitor FR4 quanto para o duroide. Então, aqui está plotado as equipotenciais e elas estão entre as placas. A placa superior vale 1 volt e a placa inferior 0 volts. Então, pelo fato dos capacitores terem os mesmos parâmetros de tensão, né? Ter a variação de tensão de 1 volt, esse gráfico representa as duas. Quanto mais perto de 1 volt, mais quente é a cor, mais viva é a cor, e quanto mais perto de 0 volts, mais fria é a cor. É assim que o Octave configurou. O segundo resultado é o cálculo das capacitâncias de cada capacitor. Aqui está a capacitância do FR4 e aqui do duroide. E essas operações foram realizadas com base nos dados fornecidos, os dados iniciais fornecidos. Então, dentre esses dados iniciais, que foi apresentado na parte de procedimento, nós temos como calcular essas capacitâncias para as condições já estabelecidas inicialmente. Então, aqui estão os valores calculados pelo Octave. Como conclusão, nós temos que as condições estabelecidas no início do problema facilitaram e simplificaram o cálculo das capacitâncias tanto do FR4 quanto do duroide. É claro que, ao se resolver problemas reais, essas condições muitas vezes não podem ser estabelecidas, não são válidas, e os cálculos são um pouco mais complexos.
Mas neste caso desta prática, essas condições facilitaram muito a manipulação e a resolução do problema.